Então o tema da minha mensagem hoje é liberdade de culto. Olha o que diz, Êxodo capítulo 5, verso 1, acompanha comigo. Depois disso, Moisés e Arão foram a Faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Este celebre uma festa, ele está se referindo a culto. Não é festa de festividade, é culto a Deus. Então, repare, Moisés e Arão vão a Faraó e diz: deixe o meu povo ir cultuar. Este é o pedido dele. Verso 2. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Então eles disseram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, por isso pedimos, deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, repare, deixa-nos ir para oferecer sacrifício, para cultuar ao nosso Deus. Caso contrário, ele nos alcançará com peste e com espada. Verso 4. O rei do Egito lhe respondeu de novo: Moisés e Arão, por que fazeis o povo parar o trabalho? Voltai às vossas tarefas. E então depois, aqui na continuação, ele diz: vocês não querem fazer culto nada, vocês querem parar de trabalhar. É isso que eles dizem, mas é claro que não era, né? Repare. Moisés e Arão chegam diante de Faraó, do governador de sua época, e diz assim: deixe-nos ir cultuar o Senhor. Faraó diz: não. Ele diz: se assim você fizer, você vai trazer desgraça para você, para sua família, para sua nação e para todos. Por que eu estou falando disso? O que é ditadura? Ditadura é o cerceamento das liberdades. É quando eu e você perdemos direitos básicos, como por exemplo o direito de ir e vir, direito de nos reunirmos para cultuar o Senhor. Isso são indícios de que nós estamos vivendo uma ditadura. Você sabe que o governo, especialmente aqui do estado de São Paulo, há um tempo proibiu a questão dos cultos por conta da epidemia da Covid. E então o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi e autorizou os cultos. Logo em seguida, outro ministro, Gilmar Mendes, foi e derrubou essa decisão. E então eles levaram a questão dos cultos religiosos para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os 11 ministros iriam julgar se nós podemos cultuar a Deus ou não. Qual foi a votação? 9-2. 9 disseram que não poderíamos e 2 disseram que poderíamos. Pastor, o senhor se espantou com o resultado? Absolutamente. Não com o placar de 9-2, mas com os 2 que votaram a favor de ter culto. Porque isso não faz parte da índole deles. Então, o meu espanto foi: como assim? 2 ainda quiseram votar a favor da questão do culto. Nós, no ano passado, há um pouco mais de um ano aí, quando a pandemia de fato começou, nós reunimos aqui o presbitério da nossa igreja, eu, tesoureiro, líder, e juntamente com o presbitério das nossas outras igrejas. E então nós fizemos o quê? Nós decidimos fechar a igreja por um período, por conta de estar no começo da pandemia, de não sabermos de nada, tanto é que tomamos essa decisão antes de algum decreto municipal ou estadual, por consenso. Nós então decidimos fazer isso, fechamos aqui. Você pode perguntar: pastor, por que vocês fecharam há um ano atrás? Covardia? Medo de multa? De forma alguma. Os irmãos são testemunhas que não é por conta de medo dessas coisas. É porque nós, de fato, fizemos errado. Não deveríamos ter fechado nem naquela época. Nós erramos. E eu, como responsável por essa igreja, eu errei mais ainda que os irmãos que tomaram essa decisão comigo. Não deveríamos, de fato, ter fechado, nem lá atrás. Por isso que eu peço que os irmãos perdoem-me, porque eu fiz errado lá atrás. Mas é de suma importância eu e você sabermos que nós, como igreja, a igreja de Deus, ao longo da história, ela sempre esteve aberta. Sempre. Eu sei que o argumento que nós demos no ano passado, e com o entendimento que nós tínhamos, era: mas e a questão do amor ao próximo, das senhoras de idade que tem na nossa igreja?
Isso é importante? Claro que é. Só que nós não podemos esquecer que o amor ao próximo é o segundo mandamento. O primeiro mandamento e principal é o amor a Deus. E o amor a Deus nos ordena que nós venhamos a fazer isso. A igreja de Deus, ela esteve aberta nas épocas de pestilência, como da peste negra. A peste negra dizimou um terço da Europa. De cada três, um morria. Nós sabemos que sim, esse vírus ele é real, embora tenha uma baixa letalidade. Menos de 0,5% para baixo de 70 anos, se eu não me engano. Baixíssimo. Mas é real, nós não negamos essa questão. Só que a igreja ela esteve aberta na época das pestes. Os serviços religiosos eles não pararam de funcionar nas guerras. Sabia que na guerra há o capelão, aquele que no meio da guerra leva a palavra. A palavra de Deus ela é de suma importância nos corredores da morte, em países onde há condenação à morte. Até ali. O evangelho ele tem que permanecer. Por que nós fecharíamos a igreja justamente agora? Na época em que nós somos o alento que as pessoas de fato precisam. Porque quantas pessoas estão desesperadas, desempregadas, doentes, perderam parentes e às vezes precisam de fato de uma oração, de um consolo, de estar junto com outras pessoas e nós vamos fazer o quê? Justamente na hora que as pessoas precisam, vamos fechar de forma alguma. O que é arrependimento? Como eu sempre digo aqui, o arrependimento não é quando nós choramos. Arrependimento é quando nós mudamos. A prova que nós reconhecemos o nosso erro lá atrás foi 2 semanas, mais ou menos, no máximo 3, depois de termos fechado. Já começamos a fazer os nossos cultos clandestinos. É até ruim o termo, né? Culto clandestino. Na casa dos irmãos. E eu falo isso aqui não para me vangloriar, mas simplesmente por conta da verdade. Começamos a fazer os cultos. Depois, eu fui o único pastor aqui de Pinda que encabeçou a questão de abrir as igrejas novamente. Liguei para vereador. Liguei para amigos. Fiquei 4 dias ligando para tudo que é pastor dessa cidade, que você imagina. Quase todos. Dessas igrejas grandes, liguei para quase todos. Fiz um ofício, apresentei a nossa advogada e disse, olha, me ajude, né, se tem alguma coisa errada em relação à lei, porque eu não aceito a gente não poder cultuar ao Senhor como igreja. E a advogada aprovou. Então eu peguei esse ofício, liguei para dezenas e dezenas de pastores, dizendo, olha, eu posso colocar o seu nome aqui no ofício, para que eu leve ao nosso prefeito, para que ele tenha a sensibilidade de abrir as igrejas novamente. No ofício ali, eu estava dizendo, em outras palavras, que, senhor prefeito, o senhor está cometendo um crime. O senhor está sendo inconstitucional a nos proibir de cultuar o Senhor. Deixe-nos cultuar a Deus. Foi isso que eu fiz. Dos pastores das grandes igrejas aqui dessa cidade, ninguém me apoiou. Não vou ser injusto. Apenas um. Pastor João Marcos, da Igreja Batista. Apenas ele. Os outros, todos, não quiseram. Muitos porque tem rabo preso com a prefeitura. E eu falo isso sem medo. Porque eu ouvi de quem trabalha lá. Esses pastores que estão preocupados mais com a política do que com a verdade. Esses pastores que, segundo quem trabalha lá dentro, disse para mim que vão lá apenas para pedir as coisas ao prefeito. Mostram o tamanho de suas igrejas, a quantidade de votos que eles podem converter para determinado candidato. E então, com base nisso, eles dizem assim, olha, então nós queremos te ajudar, né? Mas estamos precisando de saco de cimento, de terreno, de emprego para o meu conhecido, para o membro da minha igreja ou para o meu parente. E o rapaz de lá disse assim para mim, o senhor não foi o único, mas um dos únicos que veio aqui, falou com o prefeito, sentou aqui e não pediu nada, absolutamente nada. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que fique gravado para que se um dia eu assim o fizer, você me repreenda. Nós não precisamos dessas coisas. O que nós temos que pedir aos nossos vereadores, que são aqueles que devem fiscalizar o nosso executivo municipal, é apenas que eles cumpram a lei. Em que sentido? Deixe-nos cultuar. Apenas isso. Então,
Mesmo não tendo apoio de ninguém, fizemos isso. E no dia da manifestação, eu e mais 3 pastores apenas estávamos lá. Eu li o ofício na frente do prefeito, entregamos na mão dele. No outro dia, abrimos a igreja e nunca mais fechamos. Não vamos mais fechar. E ele não tinha nem deixado. Mesmo assim, a gente abriu. Do mesmo jeito que hoje. Nós não podemos ter esse culto que estamos tendo. Já acabaram de passar nos xingando ali. Temos denúncias, muitas, contra a nossa igreja. Mas não fecharemos. Continuaremos fazendo aquilo que nós cremos que é correto. Pastor, mas e se a fiscalização nos proibir de cultuar nesse local? E se chegar um fiscal aqui no horário de culto? O que pode acontecer? Claro que pode. O que faremos? Primeiramente, nós colocamos todas as leis ali no nosso quadro de aviso, principalmente a nossa lei áurea, a nossa carta magna que nos permite cultuar a Deus. Os artigos da Constituição estão todos ali, grifados em vermelho, mostrando o que nós estamos fazendo é correto diante dos homens. Se ainda assim, ele dizer, não, vocês não vão cultuar a Deus. Eu mostrarei a eles a lei de abuso de autoridade, que também está ali. Este fiscal ele pode ser preso. Falarei a ele que nós, como igreja, processaremos o município e processaremos o seu CPF. Caso você ainda queira nos impedir de cultuar a Deus, você será processado por nós. Se ainda assim ele quiser nos proibir, então oferecerei os meus punhos a ele, para brigar de forma alguma, para ser preso de fato. Mas não vou deixar de fazer aquilo que eu acredito. Nós precisamos ter coragem para dizer que o culto é essencial e que nós não estamos cometendo nenhum absurdo ao nos reunirmos como igreja, com o irmão aferindo a temperatura dos irmãos, com álcool em gel, com espaçamento adequado, com máscaras. Qual a diferença? Nossa, para uma escola. Essa semana, o nosso governador, o que ele fez? Ele regrediu o nosso estado para a fase vermelha e deixou as escolas funcionarem, tanto públicas como privadas. Fica a cargo das prefeituras. Igrejas, ainda não. Tem cabimento uma coisa dessa? Escola, criança, correndo para lá e para cá, um monte de gente. Eles podem, e nós, obedecendo todos esses requisitos sanitários ao qual nos impuseram, e não podermos? Não vamos nos submeter a isso de forma alguma. Então, se ainda assim este local de culto for lacrado por conta de agentes da prefeitura, guardas civis ou estaduais, nós continuaremos reunindo, pode ter certeza. Em casas, nas ruas, nas praças, ou como a igreja primitiva fez, se necessário for, até no cemitério. Mas o culto é algo sagrado e é isso que eu quero mostrar. Aqui em Êxodo capítulo 5, Arão e Moisés vão diante de Faraó e dizem, deixe-nos cultuar. Primeiro ele diz, não vai cultuar. Depois, no contexto, vai dizer que Faraó ele começa a usar de algumas artimanhas com Moisés. Ele diz assim, calma aí, vocês querem fazer culto, né? Então faz o seguinte, pode ir, mas não vá muito longe. Moisés diz, não. Depois ele vai de novo, não, faz o seguinte, quer cultuar a Deus? Pode. Mas não leve as crianças. Moisés diz o quê? Não. Não podemos retroceder de forma alguma. Faraó, ao impedir o povo de Deus de cultuar o Senhor, ele estava resistindo ao próprio Deus. Lembra o exemplo de Paulo? Paulo ele estava entrando nas sinagogas, nas igrejas, trazendo pessoas para ser presas, julgadas. E então, quando ele está no caminho de Damasco, ele vê uma luz que o ofusca e ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem Saulo estava perseguindo ali? Era a igreja, não era Jesus Cristo. Mas ao perseguir a igreja, olha o que Jesus diz. Por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa, Paulo, é você dar murro em ponto de faca. E você, quando você está perseguindo a igreja, é justamente isso que você está fazendo. Está perseguindo a mim. Da mesma forma, Faraó.
Da mesma forma, esses governantes, quando eles perseguem a igreja, quando eles não querem nos deixar cultuar a Deus, eles estão perseguindo o próprio Deus. E o que o texto diz é que Faraó trouxe desgraça para si, para sua família e para toda a nação, por não deixar o povo cultuar. Eu creio que só isso aqui é motivo suficiente para você ter certeza de que o culto deve ser mantido. Custe o que custar. Faraó trouxe desgraça, e esses governadores vão trazer desgraça para toda a nação, porque eles não estão combatendo apenas a igreja resgatar, a assembleia ou qualquer outra. Estão combatendo o próprio Deus. Mas eu vim falar para você, isso não é novidade. Sabe por quê? Essa é a história do mundo. Em toda a história do mundo foi exatamente assim que aconteceu. Maquiavel, ele disse que o príncipe ele deve usar do engano para manter o poder. Daí que vem a palavra maquiavélico. O príncipe, o governante, deve usar do engano para continuar mantendo o seu poder. É tão certo que George Orwell, no livro seu clássico, 1984, que nós já estudamos aqui na igreja, olha o que ele diz. Para controlar o povo e tomar o poder, eles precisam conhecer os seus medos. E o maior medo das pessoas é o da morte. Quando vocês se tornam escravos do medo, é fácil convencê-los de que o Estado irá salvá-los. Não é isso que eles tentam fazer o tempo todo? Nos amedrontar, amedrontar. Pastor, mas esses homens que é notório, o que eu vou falar aqui, meu irmão, não é teoria da conspiração. É só questão da gente pensar. Possibilidades, não estou dizendo que é exatamente isso aqui que eu vou falar, não. Mas dá para a gente pensar, sem ter essa teoria da conspiração. Por quê? Você acha que esses governadores, principalmente o nosso, aqui de São Paulo, que é a locomotiva do país, parece que fica feliz a cada dia, sua felicidade aumenta a cada dia, quanto mais quebrado o Estado está. Porque quebrando São Paulo, meu irmão, o Brasil quebra, vai junto. Por quê? Ora, pode ser para que o país quebrando, ele apareça como salvador da pátria, dizendo, votem em mim em 2022. Pode? Claro. Claro que pode. Tem essa opção. Não é assim. Se você já jogou futebol, você sabe como que é. Você está ali na reserva e você vê o cara do seu time que não está jogando muito bem. Daí você torce, perde o gol, perde o gol, perde o gol, porque o técnico vai olhar para mim. Se machucar ainda, aleluias, agora que eu entro. Não é assim? Então, isso pode? Claro que pode ser verdade. Pastor, pode ser para implantar o comunismo? Sim, claro que pode. Você sabia que não há como implantar o comunismo enquanto a religião estiver de pé? Para se implantar o comunismo, uma coisa que é necessário acontecer é extirpar a religião. Totalmente. Não há comunismo onde a religião, onde o evangelho ainda esteja de pé. Isso é tão certo que no livro A Revolução dos Bichos, do mesmo autor, que acho que no último domingo nós estudamos aqui, no livro A Revolução dos Bichos, George Orwell, que ele escreve sobre a ótica ali da União Soviética, do comunismo, Stalin, Lenin, esse é o pano de fundo. E ali naquela fábula tem um corvo chamado Corvo Moisés. Esse corvo, ele é como se fosse o mensageiro do evangelho. E então os porcos fazem a revolução, assumem o poder, e então, vez ou outra, aparece esse corvo dizendo assim, há uma montanha de açúcar além da granja dos bichos. E ali ele está fazendo uma alusão ao céu, dizendo, olha, fora daqui há uma vida melhor, essa montanha de açúcar, onde nós teremos torrões de açúcar, todo dia vai ser domingo, e mais várias coisas. Por conta disso, os porcos tentam o tempo todo fazê-los calar, fazer com que ele vá embora rápido, porque é assim que acontece para existir o comunismo. Não tem outra forma a não ser acabar com a religião. Além do mais, ficar em casa sem culto é enfraquecer a igreja. Hoje eu vi este padre, a câmera está como a nossa está aqui no padre, e então ele fazendo ali a sua homilia, ele pede para o cameraman virar e ver o restante da igreja. Ninguém, absolutamente ninguém, só o pessoal do louvor aqui do lado, ninguém na igreja. E a igreja com as portas abertas. Ele desce o sarrafo no comunismo. Esse padre aí é bom.
enfraquecer a igreja. A estratégia para controle, para se ter poder. Na nossa igreja há pessoas que desde que começou essa pandemia não vieram mais. E eu creio que alguns nem voltarão. Porque se esfria. Você, meu irmão, fique 2, 3 dias sem vir ao culto. Na outra semana você pensa, já não fui semana passada. Na outra também não fui, hoje eu não vou também. Se com culto é assim, imagina se não tiver. Não, pastor, mas eu faço de forma online. Meu irmão, você quer enganar quem, gente? Que o culto online você fica prestando atenção, você olha aqui, né? Instagram. Nossa, não sei quem curtiu. Calma aí, o que o pastor falou mesmo? Pronto, perdeu. Não existe esse tipo de coisa. 2 Tessalonicenses, põe por favor, Samuel. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 4. Olha o que Paulo diz. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, está falando sobre a volta de Jesus Cristo. Ele veio, pagou a nossa dívida, cumpriu a lei, foi assunto aos céus, e ele voltará. É o que diz a Escritura. Aí será o fim. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é as pessoas abandonarem a fé. Isso é ser apóstata, abandonar a fé. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E olha a característica do homem da iniquidade, do filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Qual é a característica do homem da iniquidade? É aquele que se levanta contra tudo que é objeto de culto. Contra Deus e contra aquilo que é objeto de culto. Jesus Cristo disse que, de fato, haveria um anticristo principal. Mas João, quando ele está explicando esse assunto, ele diz, mas calma aí, sim, haverá um anticristo, mas muitos anticristos já têm surgido durante todo o tempo. João diz, há muitos anticristos. Você acha que, de fato, esses homens que querem nos proibir de cultuar a Deus, ao ponto que escolas podem receber os seus alunos, qual a explicação para isso? A não ser uma implicância direta para com a religião, para com o cristianismo. Moisés insiste, diz, Faraó, nos deixa ir. Faraó vai cedendo aos poucos. Mas Moisés diz, não vamos adorar do seu jeito. É do jeito do Senhor. É assim que nós adoraremos a Ele. Eu sei que a nossa geração da conectividade de hoje, onde as pessoas estão entrelaçadas, conectadas com pessoas do outro lado do mundo, eu sei que esta facilidade que pode ser usada para enormes benefícios, ainda assim, não substitui a questão do culto presencial, porque não há outra forma. Eu conversava com um rapaz, mora lá na Espanha, e ele dizendo para mim a dificuldade que ele tem de encontrar uma igreja boa lá. Pastor, eu já rodei em tudo que é lugar aqui na Espanha, não achei. A igreja que eu estou indo há algum tempo, eu vi que o pastor nunca prega sobre o pecado. E então eu fui conversar com ele, perguntar, pastor, semana após semana, ele não falou com essas palavras, né, que a pregação dele parece de coaching. Para mim ele falou, não para o pastor dele, teve respeito. Mas ele disse assim, pastor, mas o senhor acha que o senhor não deveria pregar um pouco mais sobre o pecado? Sabe qual foi a resposta do pastor? O pastor disse assim, meu filho, as pessoas têm semanas difíceis de trabalho, dias cansativos. Agora, elas vêm ao culto e eu vou falar do pecado. Não, daí elas não aguentam. É por isso que eu não falo. E ele perguntou também, pastor, o que eu faço numa situação dessa? Sabe o que eu respondi? Vá assistir ao Barcelona, ao Messi, é melhor. Melhor do que frequentar essas igrejas. Você consegue ver o medo que as pessoas têm de fato de pregar a verdade? E depois, um outro mandou uma mensagem assim para mim, pastor, me dá um versículo mostrando que o culto tem que ser presencial. A congregação reunida. Eu respondi da seguinte forma, me dê você um, mostrando que há outra maneira de se cultuar a Deus.
a não ser desta forma aqui. A igreja reunida adorando o Senhor. Não há nenhuma passagem. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu sei que a internet ajuda, mas o mandamento continua sendo: não deixeis de congregar. Como você de fato acha que a igreja de Deus se reunia no começo? Pastor, mas lá não tinha internet, mas vamos lá. A palavra igreja, que é eclésia, significa comunidade daqueles que saem para fora, redundantemente. Comunidade daqueles que saem. Como vamos ter outro culto, a não ser que venhamos a sair de nossas casas? É claro, o local pode não ser este daqui ao qual nós estamos reunidos, mas é necessário que haja reunião dos santos. É tão certo? Põe ali Atos capítulo 2. Lembra, Jesus Cristo, ele frequentava a sinagoga. Já começa por aí. Jesus Cristo, todo sábado, estava lá na sinagoga. E então, os apóstolos, depois dele, conservaram o mesmo hábito de se reunirem. Atos 2,46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente perseveravam nos templos. Sim, há reunião em casa? Claro que há. Nós fazemos pequenos grupos também. Mas é de suma importância a reunião. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o famigerado Acordo de Munique. O que foi o Acordo de Munique? Foi quando o primeiro-ministro britânico, Chamberlain, ele vai a Hitler para ceder aos caprichos de Hitler. E então, ele sai dali feliz, porque ele conversou com um monstro nazista. E aquele homem prometeu que não faria guerra. E sabe o que aconteceu? Chamberlain acreditou. Como dizia o sábio profeta, né? O golpe está aí, cai quem quer. Então, ele sai, conta para todo mundo. Ele prometeu, não vai haver guerra. Neste período de silêncio de Hitler, ele foi se armando. E então, invadiu a Polônia e começou a guerra. Matou várias pessoas. Chamberlain talvez deveria ter ouvido o conselho de Churchill, que disse assim: entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra. Por isso, terão guerra. É assim. Escolham não batalhar e percam a batalha. Não podemos de forma nenhuma. Foi isso que Hitler fez. E é tão certo que na sala de exposição dos arquivos federais de Moscou está funcionando a amostra. E lá está escrito assim, já colocou ali? Munique, 38. O limiar da catástrofe. Ou seja, né? O limiar. Aquilo ali foi o primordial. Diz assim: é impossível manter a paz cedendo constantemente ao agressor, pois a partir disso, seus apetites só crescem. Sim, é impossível mantermos a paz cedendo constantemente a governadores e a prefeitos que jogam a nossa fé no lixo, que não se importam com a necessidade das pessoas, que dizem que a nossa fé não é essencial. Vamos ficar cedendo até quando? Assim que o nosso estado entrou aqui em fase mais restritiva, eu liguei para um pastor, um grande pastor aqui de Pinda, falei: pastor, e aí, o que faremos? Eu já sabia o que nós iríamos fazer, não fechamos. E eu disse para ele: e aí, vocês vão fazer o quê? E eu já sabia a resposta. Sabe o que ele me disse? Vamos esperar o posicionamento do prefeito. Na hora eu já pensei: então é isso, é o prefeito que define se nós podemos cultuar ou não. E o que aconteceu? O nosso prefeito seguiu como um cachorrinho com o rabo entre as pernas do governador. E eles fecharam suas igrejas. Não faremos isso. É impossível manter paz cedendo constantemente ao agressor, pois a partir disso, seus apetites só crescem. Fui conversar com um vereador. Melhor, um vereador me ligou aqui de nossa cidade, no começo dessa fase mais restritiva, e disse assim: pastor, 2 semanas apenas, fecha. Sabe de quem eu lembrei? Moisés. Sabe qual é a minha resposta? Não. Só 2 semanas, pastor. Gente, acreditar no Dória, acreditar no Pinóquio é a mesma coisa, né? Claro, não ia ser só 2 semanas. Eu disse: não.
Algumas semanas veio outro vereador aqui depois do nosso culto, dizendo que haviam várias denúncias contra a nossa igreja por conta de estarmos abertos. Sabe o que eu disse a ele? Não fecharemos. Não fecharemos. Vocês estão aqui de frente para mim, mas eu vejo a rua. Várias vezes eu já vi carros passando devagarzinho, parando e tirando foto da nossa igreja. Várias vezes. Hoje mesmo. O que faremos? Cederemos? Não. Não, de forma alguma. Quando eu digo isso, eles dizem assim para mim: pastor, o senhor faz isso por conta de dinheiro. Pastor mesquinho e avarento. Por quê? Porque se a igreja não abre, não há contribuição. Gente, vocês sabiam que já inventaram algo chamado Pix? Sabia? Você transfere dinheiro para tudo que é lado sem taxa. Já inventaram isso daí, claro. Não é por conta de dinheiro. Pode ter certeza. Além do mais, olha para o tamanho da nossa igreja. Somos uma igreja minúscula. Minúscula. Você acha que a arrecadação nossa aqui é aos milhões? Não é, não. O vereador ainda disse assim para mim: pastor, sabe qual é o valor da multa aqui? 15 mil reais. Desceu seco, né? Saliva na garganta. Sério. A nossa igreja nunca teve 15 mil reais na vida. Nosso caixa nunca chegou a isso. Uma multa dessa pode nos falir financeiramente. Sabe o que eu disse? Não fecharemos. Irredutível. Porque nós cremos que isso aqui é o que é correto. Como eu falei para você, eu sei que o amor ao próximo é de suma importância. Mas o amor ao próximo que está necessitando de um toque, de uma oração, de um encorajamento. Eu vi uma vez uma reportagem sobre a época que as casas de materiais de construção também estavam proibidas. Perdão, estavam podendo funcionar as casas de materiais de construção. E eu não sei que jornal saiu lá, né, que a casa de construção lotada. Daí perguntaram para as pessoas: olha, por que você está vindo aqui? Você veio comprar? Não, eu só vim ver gente. Só isso. Porque nós temos essa necessidade de estarmos conectados. Eu vou ser bem breve, né? Põe ali o primeiro, por favor, Samuel. Tá? Primeiro, culto é mandamento. Por que culto é mandamento? Pensa comigo. O materialista, ele faz a seguinte pergunta diante de uma situação em que ele pode ter prejuízo. Ele pergunta assim: é lucrativo? Isso o materialista pergunta. O hedonista, que é o amante do prazer, diz: é prazeroso? Vou ter algum prazer? O covarde pergunta: é seguro fazermos isso? O cristão indaga: Deus mandou? Se foi o Senhor que mandou, faremos. E o que a Escritura diz que o culto é mandamento. A crença protestante, nós temos que o domingo é o dia do Senhor. E como ponto principal, o nosso culto a Deus. Isso está lá no Decálogo. O sábado é perpétuo. Hoje eu não vou entrar nas minúcias do sábado, já expliquei outras vezes, mas eu vou falar apenas em relação ao mandamento. Ah, pastor, mas calma aí, o sábado é da lei. Não, não é. O sábado vem antes da lei. É anterior. Pensa. O princípio do sábado, ele é fundamental. Este princípio, ele não mudou. O que nós cremos, a nossa fé reformada, protestante, calvinista, é de que quando Jesus Cristo morre na sexta, ressuscita no domingo, ali se tem início a uma nova era. E então, aquele dia é conhecido como o dia do Senhor. Só essa mudança, mas o princípio de um dia de descanso e culto a Deus continua sendo o mesmo. Tanto é que nós vemos algumas coisas que não se faz mais no Antigo Testamento, só que o princípio continua valendo, como, por exemplo, a circuncisão. Cortar ali o prepúcio do membro viril ali do menino. Nós não temos isso como mandamento mais. Este era um sinal externo de que alguém era povo de Deus. Circuncisão. Hoje não temos. No lugar disso entra o batismo. Qual é o sinal externo de que alguém faz parte do povo de Deus? Que ela se batiza. Outro, a Páscoa. Por que nós não comemoramos a Páscoa de domingo passado? Porque eu expliquei para os irmãos. A Páscoa era a festa que representava a esperança no Cordeiro que viria tirar o pecado das pessoas. Por isso eles matavam o Cordeiro e deixavam sangue no umbral das portas. Só que nós sabemos que o Cordeiro já veio.
E é por este motivo que nós não comemoramos a Páscoa. Da mesma forma como a circuncisão foi transformada no batismo, a Páscoa na ceia do Senhor, é isso que nós celebramos. O sábado também, hoje, virou domingo. O princípio é o mesmo. Tanto é que em Atos capítulo 20, versículo 7, nós temos o testemunho bíblico a respeito disso. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos... Qual o primeiro dia da semana? Domingo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até alta noite. Nós temos o testemunho bíblico, não vou me ater muito nisso daqui, mas existem vários. Nós temos o testemunho da história. Há um documento que é a Confissão de Fé de Westminster, que é o maior documento da nossa crença reformada. E olha o que a Confissão de Fé de Westminster diz. Como é a lei da natureza, que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus. Assim também, em sua palavra, por muito preceito positivo, moral, perpétuo, perpétuo, não tem fim. Preceito que obriga todos os homens, em todas as épocas. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, não o sábado, um sábado. O princípio é o mesmo. Santificado por ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último da semana. Desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que a Escritura é chamado de dia do Senhor, ou domingo, e que há de continuar até o fim do mundo, como sábado cristão. João Calvino ele vai dizer que o sábado é uma ordenação da criação que é perpétua. Então, não existe semana sem pelo menos um dia de culto a Deus. E não existe culto online. Isto daqui é culto. Pessoas se reunindo. Em Neemias capítulo 13, Neemias vai dizer que Deus fez vir o mal sobre a nação. E dentre vários pecados, sabe qual um dos principais? Vocês têm profanado o dia de culto a Deus. Por conta disto, a desgraça veio sobre nós. Eu dei para você o testemunho bíblico, histórico, do porquê o culto é sagrado. Se mesmo assim você acha que você não deve cultuar, você está pecando e você precisa, de fato, se arrepender e mudar. Segundo, põe ali, por favor. Submissão às autoridades. Isso aqui é o que eu mais ouço. As pessoas constantemente citam para mim, pastor, e Romanos 13? Hoje mesmo, o rapaz me dizia, eu tinha escrito um artigo sobre se sujeitar a Deus, e ele disse, existe Romanos 13, nós temos que obedecer, não podemos cultuar neste momento. Lembra o que diz Romanos 13? Toda alma esteja sujeita às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. E aqueles que se opõem à autoridade estão resistindo à ordenação de Deus. Toda autoridade foi Deus quem deu, e a Escritura nos diz que nós devemos nos sujeitar a elas. E a autoridade de Romanos 13 ele não tem a ver com a autoridade eclesiástica, por mais que o princípio continue. Mas a autoridade ele é governamental. Pastor, mas então a Escritura não diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades? Sim. E é exatamente isto que nós estamos fazendo. O governo estadual e o nosso executivo municipal nos proibiu de ter culto. Nós temos uma hierarquia de leis em nosso país. Sabe qual é a maior delas? Não é nem a presidência da República. A nossa maior lei chama-se Constituição Federal. Todos devem se submeter a ela. E no artigo 5 da nossa Constituição, diz que nós temos o direito de cultuar. Só que as pessoas que citam para mim Romanos 13, dizendo que temos que obedecer à autoridade, eu digo, então, estamos obedecendo à maior autoridade. Daí eles mudam de assunto. Por quê? Olha, não estamos sendo criminosos. Criminoso é aquele que faz algo que vai contra a Constituição. Nós não estamos fazendo. Só que ainda eu retruco. Calma aí. Você me perguntou a respeito de Romanos 13. E eu disse para você que nós estamos obedecendo. Por quê? Porque obedecemos a nossa maior lei. Mas o que dizer de Atos capítulo 5? Quando o Sinédrio proíbe os apóstolos de pregarem em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra o que Pedro disse? Antes importa obedecer a Deus que os homens. Continuaremos falando do Senhor.
Nós devemos sim obedecer às autoridades, desde que essas autoridades não infringam a nossa fé. Se então houver este conflito, o que devemos fazer? Antes importa obedecer a Deus que os homens. A lei de Deus se sobrepõe. Agora, se o mandamento fosse obedeça às autoridades em toda e qualquer situação, o povo de Deus ainda seria escravo do Egito. Ainda estaria lá, sobre o tacão de Faraó. Portanto, o apelo que eu faço aos fiscais, aos GSMs, aos policiais militares, é que eles também cumpram a Constituição e não fechem os cultos. Não prendam trabalhadores. E muitos são canalhas. Canalhas, sabe por quê? Olha o argumento que eles usam para tirar uma bandeja de paçoquinha de alguém que está vendendo no semáforo. Estamos cumprindo ordens. Você sabia que essa era a frase que os soldados de Hitler usavam para fuzilar pessoas, para jogar os judeus nas câmaras de gás? Estamos cumprindo ordens. Eu fui militar há 10 anos. E há um regulamento que diz que ordem absurda não se cumpre. Então, é um absurdo. Eu vi uma igreja que estava fazendo uma live. O fiscal entrou e mandou parar a celebração. Absurdo. Um completo absurdo. Como eu disse, nós não estamos desobedecendo a autoridade de forma alguma. Nós vivemos no que é chamado de Estado de Direito. O que é Estado de Direito? Estado de Direito é quando governadores, presidente, parlamentares, juízes e qualquer cidadão, incluindo nós, devem ser submissos às regras. E qual regra? A nossa maior, a Constituição Federal. E olha por quê. Você não precisa temer a questão de nos reunirmos aqui. Põe ali, por favor. Artigo 5º da Constituição. Tem todo ele ali, depois você pode dar uma olhada, eu mando para você se quiser. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A Constituição nos assegura cultuar a Deus e também que sejamos protegidos para fazer o que estamos fazendo. O artigo 19 ainda vai dizer assim: é vedado, proibido, é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios embaraçar-lhes o funcionamento. É proibido, é vedado ao governo federal e estadual e aos municípios embaraçar, atrapalhar, proibir os cultos. É isso que diz a nossa Constituição. Pastor, mas existe alguma exceção? Sim, apenas 2. A nossa Constituição vai dizer que no estado de defesa e em estado de sítio, apenas nesses 2 casos, o presidente da República, com um aval total do Congresso, pode cercear algumas de nossas liberdades. O artigo, eu coloquei só o 137, mas são os 2, 136 e 137. Põe para frente. Olha o que diz. Fica fácil de entender. Aqui ninguém que eu saiba é jurista, juiz. Mas o texto da lei fica fácil. Diz assim: o presidente da República, João Dória Agripino Júnior, é isso aí? É? Não. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: primeiro, comoção grave de repercussão nacional. Ali não especifica o que é, né? Ou de ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Comoção grave de repercussão nacional. Pastor, pode ser no caso uma pandemia? Pode. Vamos colocar que seja. Vamos colocar que a pandemia seja este caso de repercussão nacional, comoção grave de repercussão nacional. Neste caso, então, pastor, as nossas liberdades podem ser cerceadas? Podem. Por quem? Pelo presidente da República com um aval do Congresso. Só nesse caso. Do contrário,
não obedeceremos de forma nenhuma. É necessário coragem e fé, a mim e a você. E como eu falei, um dos objetivos dessa ministração é encorajar você a fazer o que é correto. Mas que Deus me dê a graça de também poder influenciar outros líderes, outros homens, para que eles também façam aquilo que é correto. Coragem e fé. Moisés foi diante de Faraó, armado. Com o quê? Um AR-15? Uma Mag.30? Não. Com um cajado e a fé que ele tinha no seu Senhor. Apenas com isso. Como diz Thomas Jefferson, resistência aos tiranos é obediência a Deus. A coragem para combater, para enfrentar essas situações, é algo intrínseco ao homem. Ao homem. É por isso que eu não estou falando a respeito de melhor ou pior. O que temos ali no homem e na mulher são funções diferentes, apenas isso. Mas esta coragem está no homem, é uma obrigação nossa. Sabe por quê? Pouquíssimos pastores têm aceitado tudo o que esses governadores dizem. Você sabe por que pouquíssimos pastores têm se levantado, melhor dizendo, por que pouquíssimos pastores têm se levantado contra esses tiranos? Sabe por que são poucos? Porque, infelizmente, a maioria das igrejas de hoje ou são governadas por mulheres ou por homens frouxos. Essas duas coisas. É por isso que não há coragem. Você sabe, a mulher não tem a mesma coragem que nós temos. Ela foi criada para outra coisa. A mulher tem outras habilidades. A coragem para combater foi dada aos homens. E nós precisamos exercê-la. Reparou como a mulher é totalmente emocional? É por isso que a mulher tem TPM e a gente não tem. Já viu mulher de TPM? Ela não se entende. Quem dirá a gente entender a ela? Agora, a coragem é algo que veio para nós. Se nós não exercitamos ser corajosos, quem que vai ser, gente? Isaías, capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim: os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Mulheres governando, segundo a Bíblia, é pecado, é vergonha aos homens. Vergonha. Os opressores do meu povo são crianças e as mulheres estão à testa do seu governo. Ó, povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem caminho por onde devem seguir. O rei Uzias, no livro de Crônicas, se tornou um rei muito poderoso. E então, certa vez, ele entra no templo e diz: vou oferecer sacrifícios. Isso era a função do sacerdote. O rei estava em uma outra atuação, em outro nível de poder. Oferecer sacrifícios era incumbência do sacerdote. Só que esse rei, ele quer ir lá. Não, eu vou oferecer sacrifício. Eu que mando. Olha o que diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 17. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele. Atrás de quem? Do rei. Com 80 sacerdotes do Senhor. Homens corajosos. Algumas versões dizem da mais alta coragem. Homens que de fato se colocaram na brecha e disseram: aqui não, rapaz. Vai fazer o que você quiser lá com as suas negas. Aqui faremos o que o Senhor manda. Ainda que venhamos a morrer por isso. Como eu falei para você, um vereador me aconselhou, dizendo: pastor, são apenas 2 semanas. Eu lembro de Daniel. Lembra Daniel? A Escritura diz que o rei faz assim, por conta de um conchavo daqueles políticos corruptos. Um decreto é baixado. E o decreto dizia assim: durante certo período ninguém vai oferecer oração a nenhum outro Deus, a não ser a mim, o rei. Daniel estava ali. Você lembra qual foi a atitude de Daniel? Imagina, não, ninguém vai orar para nenhum outro Deus, só ao rei. Façam petições ao rei.
Daniel poderia fazer assim: rapaz, quanto tempo? 2 semanas? Eu vou orar no meu quarto, quietinho, janela fechada, acabou. Podia orar em pensamento, Daniel. O rei vai entrar na cabeça dele de forma alguma. Podia orar no banheiro, tomando banho. Você lembra qual foi a atitude de Daniel? Diante da proibição de orar e de buscar a Deus? Ele vai para o seu quarto, ao alto, abre todas as janelas e ora. Justamente para ser visto. Foi para a fornalha? Para a cova dos leões? Foi. Dane-se. Mas continuarei fazendo aquilo que é correto. Eu sei que tem o argumento do essencial, né? De que, pastor, é que algumas coisas são essenciais, como mercado, trabalho. Essas coisas são essenciais? Óbvio que são. Mas quando um pastor aceita como um cordeiro manso não abrir a sua igreja, ele está afirmando que esses homens corruptos e ímpios afirmam que o culto a Deus não é essencial, que a nossa fé não é essencial, que o culto bíblico, que é o culto presencial, a congregação unida, não é essencial. Nem o risco, meu irmão, nos isenta de cultuar. Nem o risco. Hoje nós temos um vírus com a letalidade baixa, mas temos o vírus. Eles tinham um império romano. E mesmo assim, eles não chafurdaram, eles não aceitaram ser sucumbidos por aquelas ordens. Não, nós obedeceremos ao nosso Senhor. Olha, eu detesto e eu me esforço ao máximo dar exemplos pessoais e principalmente exemplos da minha casa. Mas o que eu vou falar aqui não tem como. Eu sempre, às vezes algum filho meu faz alguma coisa lá e eu acho que aquilo é de suma importância, eu conto a ilustração dizendo que foi o filho de um irmão, mas o irmão é eu. Porque fica chato, né? Toda vez que falam do filho da gente, né? O pessoal pensa que o filho da gente é super. Daí depois vê o filho da gente errando, nossa, pastor, é igual todo mundo erra. Então eu peço, perdoe-me por dar esse exemplo que eu vou dar aqui deles. Perdoe-me, é que não tem outra forma. Quando nosso governador restringiu o nosso estado de cultuar a Deus, eu poderia muito bem chegar nos meninos e dizer assim: vocês vão. Eu não fiz isso. Chamei os 2 maiores, claro, não, o menor não entende ainda. Um de 15 e um de 10. Expliquei para eles a importância do culto. O que era o culto bíblico? O maior já trabalha tem um bom tempo, 2 anos. E o serviço dele ficou durante um período como proibido também de trabalhar. E ele foi trabalhar clandestinamente também. Eu até escrevi um artigo no Twitter dizendo isso. Quão triste é ter um filho de 15 anos criminoso. 10 para as 8 da manhã e meu filho já saiu para cometer um crime. O crime de trabalhar. E ele então estava indo desse jeito, trabalhando escondido. Era o que dava para fazer. E então, eu expus a importância do culto. E perguntei primeiro ao mais velho. Disse assim: eu vou. Se vocês não forem, não tem problema nenhum. Eu limpo a igreja sozinho, eu arrumo as cadeiras sozinho. Eu toco, eu canto, eu prego e eu fecho a igreja. Eu não preciso de vocês. Vocês têm opção. E o pai não vai ficar chateado caso vocês não quiserem ir. A resposta do mais velho foi de bate pronto: pai, eu estou indo trabalhar, não vou à igreja. Até parece, eu vou. Nessa daí a gente coloca muitos homens frouxos de lado. Homens que dizem assim: não, o trabalho é essencial, mas o culto a Deus não. Mas calma aí, você está se arriscando do mesmo jeito? O que você está dizendo é que o seu trabalho é mais essencial que o seu Deus, sendo que foi o seu Deus que deu o trabalho para você. Esses homens, é claro que eles também precisam se arrepender. Onde já se viu isso? O do meio já é um pouco mais emotivo. E quando eu perguntei a ele, ele já começou em lágrimas a falar comigo. Ele disse assim: pai,
O Dória pode te prender? Sabe o que eu disse a ele? Sim, pode. Pai, Bolsonaro vai te soltar? Eu disse a ele, provavelmente não. Quase certeza de não. Ele chorando, ele disse para mim, eu vou. Também irei. Olha, se uma criança de 10 anos consegue ter uma coragem, até para ver o seu pai sendo preso, mas por fazer algo que acredita ser correto, quem somos nós, adultos, para não obedecermos o mandamento do Senhor? Os discípulos, por estarem dispostos a morrer, sobreviveram. Alguns deles. A igreja, por estar disposta a morrer, sobreviveu. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus disse? Quem quiser perder a sua vida, achá-la. Mas aquele que quiser achar a sua vida, este vai perder. E para encerrar, no Salmo 122, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para muitos, o domingo é dia de ir à casa da mãe. Nada contra. Pode ir. Sem se esquecer que o domingo é o dia de obedecermos o mandamento e de cultuarmos o nosso Deus. Amém, meus irmãos?